Vai. 1, 2, 3 e... Oi, meu nome é Ana Celeste. Começa o teu vídeo, começa. Não vou começar até eu ver como tá. Ah, não, Matheus, vamos fazer profissional, pô. O vídeo vai ficar todo tremido, com voz distante, escuro. Não tá escuro. E a voz distante? Não tá distante. E tremido? Não vai ficar tremendo. Vai. Oi, gente. Vai. Oi, gente! Tá frio, né? Vai rápido antes que você pegue uma pneumonia. É pra falar o quê? Não sei, balança o cabelo, faz alguma coisa. Eu não sei o que fazer, não. Isso, vai, mexe de novo. Agora o outro. Nossa, agora mexe o outro. Vai fazer um beijo, manda um beijinho. Manda um beijo agora. Não, Matheus, Faz assim, ó. vai ficar muito ridículo. Não vai ficar vídeo. ridículo. Vai, vamos. Esse é um videozinho mais de curiosidade sobre mim do que um vídeo didático, qualquer coisa do tipo que eu fazia no meu canal. Eu vou falar sobre minha experiência enquanto mulher trans nos colégios que eu já estudei. A primeira escola que eu estudei foi... Quer dizer, a primeira escola mesmo, né? Alguma creche, foi alguma coisa do tipo assim. Eu não lembro, mas a primeira escola que eu estudei, que eu tenho memórias, foi, eu acho que um ano antes da alfabetização até a segunda série. Era uma escola mais livre, tipo, não era tão restrita, não tinha provas, mas não era aquela coisa de estudar, era algo mais livre. Foi nessa escola que eu comecei a me perceber diferente. Um dos exemplos que eu mais lembro era quando nas aulas de educação física. Era dividido em meninos e meninas, os meninos iam jogar futebol e as meninas iam jogar queimado. E daí, algumas vezes eu tentava ser mais aceita, me enquadrar e tal, e eu tentava jogar futebol. Só que como eu sempre fui muito descoordenada, até porque não faz sentido nenhum pra mim correr atrás de uma bola, e também pelo fato de que eu era muito zoada quando criança, por ter um andar mais feminino, eu sempre tentava ficar na parte do goleiro. Só que na maioria das vezes eu tentava ir com as meninas mesmo, e continuava sendo zoada de qualquer jeito. Uma coisa que também acontecia muito era, obviamente, como eu já falei, as minhas tentativas de aproximação com as garotas. Porque eu me identificava e eu me divertia mais com o mundo delas. Foi nessa escola que eu lembro desses momentos, assim. Eu acho que a situação mais tensa que eu cheguei a ter no colégio, nesse colégio, foi quando eu tinha passado o final de semana com meu primo. Ele passou o final de semana na minha casa. E daí toda segunda-feira os alunos faziam uma rodinha. E nessa rodinha cada um falava o que fez no final de semana. Daí meu primo, a gente tinha brigado por alguma coisa. E meu primo falou. Ele falou o que ele fez e logo depois ele completou falando. Eu também lembro que fulano de tal, no caso meu nome de registro, brincou de boneca. Daí eu lembro que todo mundo começou a rir. E eu tava tipo muito mal, querendo chorar. Só que assim, pra tentar, não sei, eu tentei disfarçar de algum modo e comecei a rir com o pessoal, falando que mentira, não sei o que, hahaha. Só que tipo, por dentro super mal. E a situação mais tensa, que foi essa que eu contei, foi a das bonecas, porque pra quem não sabe, eu era um pouco livre em ter bonecas, porque minha mãe sempre me apoiou nisso. Afinal, brinquedos não tem gênero, né? Enfim. A segunda escola que eu estudei foi da terceira série até o primeiro semestre do primeiro ano de ensino médio. Foi nela que eu comecei a ter meus primeiros crushes, minhas paixonites, que eu fiz minha melhor amiga até hoje, que tá em Nova York. Beijo, Luz. Eu repeti a terceira série, porque quando eu saí do primeiro colégio para o segundo colégio foi uma transição meio difícil, porque, como eu tinha falado, o primeiro colégio era um pouco mais livre, daí eu entrei no colégio, esse colégio em Recife, esse meu segundo colégio, era um colégio mais nobre, aqueles colégios famosos de vestibular e tal, enfim. E daí tinha prova, muita prova, tinha que estudar pra caralho, eu não consegui me adaptar e acabei repetindo a terceira série. Outra coisa foi quando na sexta série, tava subindo as escadas e atrás de mim tinham 2 garotos. E daí, esses 2 garotos me ultrapassaram na escada, me empurraram. Eu só não caí por pouco, porque eu segurei no corrimão. E um deles falou, boiolas vão por último. Foi a situação mais... acho que uma das que mais me marcou até hoje, porque foi a primeira agressão física que eu tive em relação a mim, em relação a eu ser eu. Também eu acho que foi a mais agressiva em palavras até então. E eu lembro que logo depois disso eu fui pra coordenadora falar com ela, chorando pra caralho. E ela só fez chamar os garotos pra conversar com eles, disse pra eles não fazerem mais aquilo de novo. E ficou por isso. Só que eu lembro que minha mãe foi falar com a diretora do colégio, porque eu cheguei em casa acabada, né? E daí minha mãe super me defendeu e foi ótimo. Uma terceira coisa que aconteceu no colégio foi que na 8ª série
tinham acabado de acontecer as eleições para os representantes de sala. E daí, um dos representantes teve a ideia de fazer uma caixinha pra coisas que podiam melhorar na sala. E daí todo mundo escrevia no papelzinho alguma coisa e botava na caixinha. E no final da aula, o representante tava tirando um papelzinho, um de cada vez, lia e todo mundo debatia sobre o assunto e etc. Daí um dos papeizinhos estava escrito tirar o viado da sala. Essa já foi na 8ª série e também foi bem impactante de novo, porque as agressões que eu sofria elas eram muito veladas, sabe? Tipo, eram olhares. Eu passava no corredor e daí os meninos ficavam rindo, fazendo fofoca um com o outro. Nunca era algo muito verbalizado ou físico. E daí aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez eu guardei o choro, eu não chorei na hora. Eu fingi que nada tinha acontecido e que não era comigo, porque eu não era o viado da sala. E aí, depois, quando terminou a aula, eu lembro que minhas amigas vieram me acolher, porque todo mundo sabia pra quem aquilo tinha sido. Eu comecei a chorar, eu fui pra coordenadora de novo e foi todo aquele esquema. Minha mãe ficou bem chateada com o que aconteceu também. A gente falou muito com a escola e a escola pediu pro professor de filosofia dar uma aula sobre preconceito, sobre discriminação, essas coisas. A aula foi massa e eu acho que não sei, abriu o olho de muita gente na sala, porque depois disso as coisas ficaram bem de boas. Ah, teve alguma menina que fez alguma parada, tipo, parecida contigo? Assim? Não, só teve meninos. Só meninas? Então você sempre teve um apoio feminino bem forte, assim, das meninas próximas a você, até mesmo as que não eram suas colegas. Não, tipo, as que não eram as minhas colegas de sala, meio que não faziam nada, tipo, ficavam naquele... Ignoravam. Fingiam que não existia, você sentia essa vibe delas de ignorar. Eu sentia a vibe de fingir que não existia. Fingir que não existia ou simplesmente de não se importar com aquilo. Elas fingiam que não existiam, né? Daí elas não se importavam. Foi nesse período também, da 6ª até a 8ª série, que eu comecei a me assumir pra algumas amigas minhas, enquanto mulher trans, etc. Por incrível que pareça, eu recebi um apoio muito grande das minhas amigas. Eu não lembro de nenhuma amiga minha em que eu tenha falado pra ela que eu sou trans, que ela tenha se distanciado de mim ou qualquer coisa do tipo. O que eu lembro, que obviamente iria acontecer, eram dúvidas que surgiam delas e como eu amava falar sobre o assunto, sempre fui muito militante. Daí eu super falava tudo, tirava as dúvidas, era massa. Minha primeira experiência com crush foi nesse colégio também, nesse meu segundo colégio que eu tô falando sobre. E foi também na 6ª série, que foi quando eu comecei a me aproximar de um dos meninos. Tipo, acho que a gente tinha feito dupla em algum trabalho, e a partir disso a gente meio que criou uma amizade e tal. E a gente se falava, e daí eu criei tipo um super paixonite nele, ficava super falando dele pras minhas amigas e tal. Até que um dia eu pedi pra uma das minhas amigas começar a soltar indiretas de que eu gostava dele, mas obviamente sem falar que eu gostava dele. Depois de um tempo de indiretas, ela falou: fulano de tal gosta de tu. E eu só lembro... Ai, que situação pesada, não sei, não era pra eu estar rindo, mas tudo bem. Quando eu voltei do recreio, tinha um papelzinho na minha mesa que tava lá escrito: desculpa, mas sou homem. Olha o que ele perdeu, né? Enfim. Aquela já... De qualquer modo também, vale lembrar que a gente tava na 6ª série, né? E foi até um pouco fofo de ter deixado só um recado na minha mesa, ao invés de ter feito, sei lá, qualquer outra merda, tá ligado? Enfim, foi minha primeira experiência com crush, gente. Foi meu primeiro crush. No meio disso tudo, foi quando eu comecei a insistir pra minha mãe pra fazer intercâmbio. Se vocês assistiram outros vídeos meus, vocês já sabem. Porque foi no intercâmbio que eu comecei minha transição. E a partir disso que eu vou começar a falar sobre meu 3º e meu 4º colégio, que foram no intercâmbio. O 3º colégio foi em Seattle, Washington, e o 4º colégio foi em Michigan. O 3º colégio foi o melhor da minha vida, é o que eu mais amo até hoje, porque no colégio eu participava do clube LGBT e do Drama Club, que é o clube de teatro. É porque os colégios dos Estados Unidos, eles têm clubes que são atividades extracurriculares, depois do período das matérias normais que você tem no colégio. E eu participava desses dois que eu falei, né? Então, assim, é incrível um colégio, em 2014, ter um clube LGBT dentro do colégio, com pessoas LGBT. Então, assim, eu me sentia muito inclusa, porque eu não era a única trans do colégio. E eu tava fazendo coisas que eu gostava, né? Eu tava fazendo teatro nos Estados Unidos. E eu tava participando de um clube LGBT, então, tipo, não tinha como a experiência nesse colégio ter sido melhor. Eu tenho amizade que eu fiz no colégio, nesse colégio, que eu tenho até hoje, obviamente, a gente não se fala tanto quanto antes, mas
Somos coleguinhas. E além dos clubes que eu participava, também tinham matérias, tipo matérias mesmo, que você tem todo dia na sua escola normal do Brasil, sabe? Que eram matérias mais alternativas, porque tipo, todo colégio nos Estados Unidos tem matéria alternativa, que eu não sei explicar, que é matéria obrigatória também, se você quiser cursar essa matéria. Porque lá você escolhe as matérias, só que tem matérias obrigatórias, do tipo, você tem que fazer tal e tal matéria pra conseguir créditos pra se formar, porque lá você se forma a partir de crédito. E daí, mas ao mesmo tempo, você tem horários vagos com outras matérias mais alternativas que você pode complementar. Por exemplo, eu fazia yoga e eu fazia coral. Todo dia como matéria obrigatória minha que eu tinha escolhido. Então assim, era muito divertido. O quarto colégio que eu estudei foi o de Michigan. Não foi tão divertido quanto o de Seattle, porque o de Michigan era bem pequeno. E na real, pra vocês terem noção, era tão pequeno que eles não tinham matérias o suficiente pra gente fazer no colégio. Tinham matérias que a gente tinha que fazer em casa, tipo homeschool, matérias online mesmo. Lá não tinha clube nenhum, então não era divertido. Eram só matérias obrigatórias junto com a homeschool. Era legal por partes, porque tinham pessoas legais, mas O que você fazia lá? Tipo, esporte físico? eles não tinham, no quarto colégio não tinha não. Não? O quinto colégio que eu estudei, ele foi bem difícil de achar, porque eu tinha acabado de voltar do intercâmbio. Eu tinha apenas 7 meses de transição. Foi bem difícil, né? Porque assim, voltar a estudar no Brasil, principalmente em Recife, enquanto uma mulher trans, foi difícil arranjar uma vaga, né? Tinham colégios que tinham, tipo, na frente do colégio tava vagas abertas. E daí a gente ia lá e a gente se apresentava, tava tudo certo. E daí quando a gente falava das minhas necessidades enquanto pessoa trans e nome social e etc., surgia a frase que era: o colégio tá lotado, não tem mais vaga, do nada. Tinha outros colégios que pareciam ser mais de boas, que prometiam ligar no outro dia e também não retornavam, nunca ligavam. Enfim, depois de muito procurar colégio junto com minha mãe, depois de muita luta na real, porque não foi fácil achar um colégio, principalmente um colégio que conseguisse aceitar e entender, porque é muito necessário entender essa necessidade do banheiro, do nome social, do respeito e etc. Nós achamos um colégio em que a direção foi bem de boas comigo. Eu acho que o único probleminha do colégio era porque uma das séries do colégio era uma série bem preconceituosinha comigo, na real. Não que todos da série eram preconceituosos, mas que a maioria em si era. E eu lembro de um episódio desse colégio, que foi quando umas amigas minhas do terceiro ano me mostraram que em uma das portas do banheiro feminino tava escrito: por favor, só entrar meninas. Obviamente que era pra mim. Eu chorei um pouquinho, só que eu acho que eu tinha tanto apoio de amigas que eu fiz nesse colégio, foi mais fácil. E assim, de qualquer jeito a direção era de boas comigo, tipo, eles deixavam tanto o banheiro dos professores livre pra mim, caso eu quisesse, tanto o feminino. Eu acabei saindo do quinto colégio porque ocorreram alguns problemas com as minhas notas do intercâmbio. E aí eu meio que tinha que fazer... Eu tava fazendo o segundo ano do ensino médio nesse colégio, no quinto colégio. E daí o intercâmbio era pra ser o meu primeiro ano de ensino médio. Só que como tiveram problemas com minhas notas de intercâmbio, eu meio que não tinha o primeiro ano concluído. Daí eu tinha me fudido. E aí ocorreram vários problemas, eu tive que ir na Secretaria da Educação pra resolver, pra conseguir pegar a nota do intercâmbio, etc. E com isso tudo eu tive que sair do colégio. Essa transição do quinto pro sexto colégio, que é o último colégio que eu estudei, foi mais difícil ainda, porque já tinha passado por quase todos os colégios de Recife, então foi foda. Mas uma coisa em especial dessa transição a procura de colégio do quinto pro sexto, um dos colégios nobres de Recife, que eu fui com minha mãe, o diretor olhou pra mim e falou: porque ao invés de tu procurar colégio, tu não faz supletivo. Foi bem tenso, porque assim, né, tá explícito na frase que ele tá se questionando por que eu tô ali, porque eu, enquanto trans, tô procurando educação. Mas a situação foi bem emocionante em si, porque logo depois minha mãe me defendeu, como sempre. Acabamos encontrando outro colégio, que foi nesse colégio... Sobre a história do supletivo, eu vou deixar na descrição um link de um mini documentário que eu participei, em que eu conto melhor essa história desse colégio e tal, que o diretor falou pra eu fazer supletivo. Nesse sexto colégio foi onde aconteceu post meu que eu tenho no blog, famosinho até, que eu relato um caso em que o garoto me chamou de ele na sala inteira pra me constranger. Foi horrível, só que foi a primeira vez que eu me defendi. Foi foda na real, porque tipo, eu não tinha muitas amizades, porque o colégio, a gente tinha acabado de começar as aulas, eu não conhecia muita gente, mas eu lembro que algumas meninas ficaram do meu lado e ficaram me acalmando, porque eu chorei de novo, canceriana. E aí nisso o garoto se fudeu, porque ele saiu do colégio. Não porque... Eles não expulsaram o garoto. Não sei. Eu só sei que eu me defendi na hora. Eu me levantei gritando: o quê? Do que você tá me chamando? E enfim. Foi isso. Essa foi minha experiência nos colégios que eu já estudei, em comparação a outras mulheres trans e travestis nos ambientes educacionais. Eu acho muito válido lembrar que
são esses ambientes que nos expulsam, não a gente que sai. Quando você enquanto trans, entra num colégio que não respeita seu nome social, que você não pode usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, que as pessoas não lhe respeitam, que os professores não te respeitam, que a direção não te respeita, que você não tem pelo menos um amigo, e você já não tem, provavelmente, o apoio familiar suficiente, você não tem força nenhuma pra continuar naquele colégio, e você acaba saindo. Fica também a reflexão de quantas pessoas trans vocês têm como professor ou como colega de classe. Esses foram 6 colégios que eu já estudei. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, se inscrevam. Beijo.